Olá, minhas amigas e meus amigos, amantes operadores do direito. É um prazer estar com vocês em mais um episódio do nosso podcast Reflexões Jurídicas. Vocês vão amar o episódio de hoje, porque nós estamos aqui com o Dr. Carlos Kaufmann, a doutora Luanda, que vão acrescer e trazer assim elementos preciosos para o nosso dia. Sejam bem-vindos. Dr. Medina, por gentileza, as suas recepções aos nossos espectadores. Meu amigo, hoje é um dia extremamente especial. Estamos com duas pessoas que têm uma credibilidade muito grande na advocacia paulista, na advocacia do Brasil. Dr. Carlos Kaufmann, doutora Luanda, o nosso próximo presidente da Seccional São Paulo e a nossa próxima conselheira federal. É um prazer recebê-los aqui na nossa casa. Dr. Kaufmann, por favor. Bom, antes de mais nada, Medina, Cícero, é um prazer estar aqui nesse programa Reflexões Jurídicas. Na verdade, as reflexões serão de advocacia, efetivamente, do futuro da advocacia. E esse prazer ele fica redobrado quando eu venho acompanhado da minha querida Luanda, né, nossa futura conselheira federal, que traz uma experiência fundamental para os dias de hoje. Esse nosso grupo, que é fruto de uma união, né, Luanda, de ideais. Então nós vamos aqui para discutir, para conversar com vocês e para poder agregar e para poder aprender também com vocês o que vocês estão fazendo aqui em Guarulhos, para a gente poder levar lá para a nossa chapa, para a nossa campanha, para o nosso dia a dia. Excelente. Doutora Luanda, seja bem-vinda. Obrigada, olá a todas, todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês, estar na subseção de Guarulhos para discutir o futuro da advocacia de uma maneira tão gostosa, de uma maneira tão afetuosa. Muito obrigada. Muito bom, nós que agradecemos. Mas antes de nós seguirmos, eu gostaria de pelo menos fazer uma apresentação mínima, né, doutor Medina? Quem não conhece o doutor Kaufmann, mas vamos. Mas vamos. Bom, o doutor Carlos Kaufmann, meus queridos, é advogado criminalista com escritório em São Paulo. Ele foi ou é professor da PUC? Sou professor. É professor da PUC. Estou licenciado esse semestre pela primeira vez na vida. Nós, pela PUC em processo penal. Isso. Muito bom. E foi por 3 vezes conselheiro estadual da nossa OAB e presidente do Tribunal de Ética. Portanto, nós não estamos falando com qualquer um, mas com uma pessoa que tem muito conteúdo para oferecer para nós. E também temos a doutora Luanda Pires, advogada com especialização em direitos humanos e antidiscriminatório. Obrigado, doutora. Ela é professora e consultora em diversidade. Isso. E é a nossa candidata ao Conselho Federal pela OAB. Doutora, quanta responsabilidade, hein? Muito orgulho. Que coisa boa! Ter alguém da diversidade com essa bagagem intelectual e essa formação é muito especial e muito enriquecedor para a nossa ordem. Doutor Medina, vamos começar esse bate-papo? Vamos. Na verdade, eu começo aqui agradecendo de coração, em nome de toda a advocacia guarulhense, o prestígio que o Dr. Kaufmann nos deu nessa eleição. É a primeira vez na história que teremos 5 conselheiros estaduais indicados por Guarulhos. Então, Guarulhos é uma das subseções maiores, talvez, do estado, né, com quase 8.000 advogados, e é muito importante que tenhamos representatividade lá no nosso conselho estadual. Eu tive o prazer de estar do lado do Dr. Kaufmann como conselheiro estadual também, no momento que ele era presidente do Tribunal de Ética, e ali eu ganhei um amigo, uma pessoa que eu tenho muito carinho e consideração. Medina, na verdade, eu acho que esse reconhecimento para Guarulhos vem tarde, né? Guarulhos é uma cidade pujante, é uma cidade especialmente envolvente na advocacia, sempre atuante, tá? Nós estamos próximos, ligados a São Paulo, então a advocacia de Guarulhos convive em São Paulo também, mas tem suas peculiaridades, tem o seu dia a dia, isso precisa ser reconhecido. E nesse sentido, né, este reconhecimento, você ter 4, 5 conselheiros de Guarulhos, lembrando que a Paula Fernandes, né, é a nossa presidente da CASP, ela é de Guarulhos, a formação dela é de Guarulhos, a advocacia dela é daqui de Guarulhos, começou aqui em Guarulhos, ela já foi diretora da CASP quando estava em Guarulhos. Então, este reconhecimento é fundamental. Nós sabemos, a gente tem que discutir isso, que todos os problemas da advocacia não estão na seccional, não chegam diretamente na seccional. Os problemas estão aqui.
Os problemas estão na ponta, os problemas chegam na subseção, os problemas vão chegar para você, Medina, vão chegar para você, Cícero. E se não tiver uma boa interlocução com a seccional, não tiver um bom relacionamento entre as subseções, mas um relacionamento direto, de portas abertas, para que a gente possa discutir as questões que envolvem a advocacia, nós não vamos conseguir o nosso principal objetivo, que é valorizar essa advocacia, que é trazer a advocacia para o patamar que ela merece estar, tá? De altivez, de capacidade e de perfeita possibilidade de fazer o que nós gostamos, que é advogar. Então, nesse sentido, assim, não só Guarulhos, mas com as subseções, todas importantes, mas Guarulhos tem uma representatividade gigante no cenário nacional. Então, esse reconhecimento, digo, vem tarde, mas é necessário. É preciso e era preciso fazer isso. Somos 6, então, e quase 7. Exatamente. Porque eu fiquei sabendo que a doutora Luanda também era aqui de Guarulhos, inclusive minha vizinha, né, ali do Gopoúva. Sim, logo que eu me mudei para São Paulo, eu morei aqui em Guarulhos por uns 2, 3 anos. Uma cidade que é uma subseção que eu tenho muito carinho. O início da minha advocacia foi exercido aqui, muito embora eu tenha registro na seccional. E é muito bom voltar e ver que a advocacia está aqui lutando. Temos pessoas tão comprometidas com a classe, com respeito à diversidade de toda a advocacia, mas com o objetivo comum de união, como a gente está na chapa Kaufmann e Lucinéia. É isso aí. Esse termo união é algo muito simbólico para a nossa chapa, né? O nosso slogan é união e valorização da advocacia guarulhense. Por que união? Nós percebemos que nos últimos 9 anos, Kaufmann, o mesmo grupo está à frente, né, da direção da OAB. E conversando nos 4 cantos de Guarulhos, o que a gente ouve? Que o advogado tradicional, aquele que fez realmente a história, acabou se afastando um pouco da subseção. Os jovens acabam não tendo essa interlocução, esse contato com o advogado tradicional. Então, a nossa ideia é valorizar a jovem advocacia, mas trazer os tradicionais para próximo. Por isso que nós estamos criando aqui um projeto nosso, é a mentoria. Então teremos uma comissão voltada justamente para essa interlocução do advogado antigo e do jovem. Eu, como professor há mais de 20 anos também, eu sinto essa necessidade diariamente. Por quê? O aluno me liga, professor, peguei a carteira, professor, chegou o primeiro processo, e agora? Então a aula de cursinho que eu dei, a própria escola, né, tem um trabalho aqui em Guarulhos da escolinha da advocacia, não prepara o advogado e a advogada para o início da sua carreira. Então quem vai dar essa bagagem para os primeiros passos somos nós. Né? Então vem aqui comigo, vamos estudar um júri. Como que você estuda um júri? É dessa forma. Agora vem comigo, vamos fazer a plenária. E aí o advogado, ele começa a ter segurança para dar os seus primeiros passos e é uma proposta nossa, Kaufmann. Então, uma proposta que na verdade é comum, apesar de não termos conversado sobre isso, né? Até porque o e agora é a primeira pergunta que todo mundo faz. E agora, o que eu faço? E eu digo, né, a gente conversava, né, Luanda, a gente tem 2 fases muito bem definidas na advocacia e no cenário jurídico nacional, que é a fase pré-pandemia e a fase pós-pandemia. Verdade. Na fase pré-pandemia estávamos todos nos fóruns, nos tribunais, nos encontrando, conversando. A jovem advocacia encontrava a advocacia mais experiente, mais antiga, trocavam ideias de experiência para todos os setores, inclusive tecnologia, que a advocacia mais antiga não tem muito conhecimento, não tem familiaridade. Então, eles se complementam, mas estávamos no fórum conversando e nessas conversas nós víamos quem eram os bons juízes, os juízes que não respeitavam a advocacia, os juízes sabiam disso, começavam a respeitar mais a advocacia. Na pandemia nos afastamos e a pandemia parece que não terminou, que terminou, na verdade, salvo engano, em maio de 2023, né, pelo menos pela Organização Mundial da Saúde, terminou oficialmente, mas parece que não terminou nos tribunais, porque os juízes não voltaram para os fóruns ainda. Até hoje, continuam afastados. Então nós temos que ver novas formas, novos métodos de fazer com que a advocacia conviva. E daí você fala de lema, de slogan. A gente, quando foi escrevendo a nossa chapa, na hora de fazer o slogan, paramos, começamos a refletir, discutir. E o que nos trouxe aqui? Por que nós estamos aqui? E o nosso slogan é: vamos ouvir, incluir e trabalhar com você. Que é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos há muito tempo ouvindo a advocacia. E nós estávamos no conselho. Na verdade, a gente sabia que a advocacia não era ouvida porque o conselho não era efetivo. As decisões elas vinham de um grupo pequeno. Isso tem que mudar. O conselho tem que ser deliberativo e a OAB e a diretoria tem que ser executiva. Isso vai mudar agora em 2025.
Nós queremos ouvir toda a advocacia, Perfeito. da subseção, grande, pequena, grandes escritórios. Nós precisamos incluir a advocacia. A jovem, a mais antiga, trabalhar em conjunto. E nesse sentido, dos seus projetos, a gente quer discutir, falando com a CASP também, para montar espaço de convivência em trabalho nas subseções, para que advogados possam conviver entre si, para que os advogados que não têm estrutura material possam atender e receber clientes, que é fundamental. Muito importante. Nós somos a OAB, nós somos a advocacia. Se nós pagamos uma anuidade, nós temos que ter espaço para trabalhar. Então isso vai atrair as pessoas para dentro da OAB, para poder discutir, para poder conversar, para poder conviver e para poder entender, compreender, para restabelecer o diálogo, né, Luanda? Se me permite nesse sentido, a gente tem feito muito isso, né, buscando o diálogo, ouvir todos os pontos, Muito, né? Ô, Kaufmann. Oi, atropelei. Pode falar, doutor. Não, perdão, por favor. A prioridade é absolutamente sua. Que isso? Só ia concordar com que o Kaufmann disse e a importância disso, da gente retomar, né, essa valorização da subseção como um espaço de troca, um espaço de aprimoramento de conhecimento, para que a gente de fato consiga dar apoio para a nossa jovem advocacia e também para a nossa advocacia idosa, que está carecendo de bastante apoio. Com certeza. Me permita dizer que idoso, a gente que é mais veterano, Você é veterano, não fala não. não. Pô, Pô. essa Eu barba sou branca que já. você pintou. Eu pinto a barba de branco para os clientes respeitarem. A gente precisa achar um termo para esse negócio de terceira. Eu não gosto de terceira idade, eu não gosto Pois de é, idoso. tivemos uma Vamos achar discussão, um termo inclusive, para isso no daí. momento né? de construir propostas para dizer que a advocacia é 60 mais, tivemos discussão. 60 mais é bom. Cícero, eu adoro. Mais é bom. Mas eu adoro que eu falo assim, eu faço parte da advocacia idosa. Eu falo assim, não é, ainda não. Eu falo assim, graças a Deus. Eu prefiro falar que eu estou muito mais velho e falarem que não do que falar que eu sou novo e falar assim, você está enganado. Então é mais fácil. Mas eu queria colocar aqui no bate-papo 2 elementos para vocês analisarem, né? O primeiro é que no último levantamento que nós tivemos pela OAB Federal, naquele perfil da advocacia, nós tivemos lá a informação de que hoje a advocacia é majoritariamente masculina. Feminina. 51, alguma coisa por cento dos advogados são mulheres. E destas mulheres, aí tem um dado interessante, que até 40% dessas mulheres, elas são jovens, até 40%. E acima de 40% são mulheres, 51% mais até os 40 anos. Depois disso, os 40 anos, a majoritariedade é masculina. Eu queria que vocês analisassem o papel da mulher hoje, a partir do projeto do Kaufmann, dentro da OAB. Vamos começar com esse, depois eu trago a outra questão. Como é que vocês encaram hoje o papel da mulher na advocacia moderna? Não existe advocacia sem mulher, assim como em todos os espaços sociais, né? As mulheres estão cada vez mais dentro do mercado de trabalho, cada vez mais dentro das universidades, e a gente precisa de uma OAB forte, que respeite isso, que tenha de fato paridade, para que essa paridade seja uma paridade de ideias, que seja uma paridade de construção, para que de fato a OAB trabalhe para essa maioria dessa advocacia que é sim feminina, e que, como eu sempre falo, a gente sempre conversa, assim como os problemas das subseções estão nas subseções, as soluções também estão nas subseções. Então, se os problemas da advocacia feminina estão aqui, nós precisamos dos homens e das mulheres juntos, construindo, conversando, para que a gente consiga, de fato, proteger essa advocacia, que, segundo dados, segundo pesquisas, né, vem sofrendo muito a violência de gênero durante o exercício, e é uma parte da advocacia que está deixando a advocacia em razão dessas violências que estão sofrendo. Então, nós precisamos de mais mulheres dentro desses espaços, trabalhando de forma colaborativa, como teremos a nossa co-presidente, a doutora Lucinéia, né, que é uma pessoa que eu tenho muito orgulho de estar ladeada, para construir e trabalhar e pensar juntas, né, sobre isso tudo. Se me permite, isso, eu acho que a Luana tocou no ponto essencial. Juntos, estamos juntos. Né? E quando nós falamos de estarmos juntos, quer dizer, nós compartilhamos do mesmo ideal. Na advocacia, homens, mulheres, pretos, pardos, brancos, né? Não tem diferença. O que importa é o que nós fazemos, o nosso conteúdo, o nosso interior. E quando estamos lado a lado, né, aqui conversando, quando estaremos lado a lado com a Lucinéia Rosa dos Santos, que vai ser vice-presidente pela estrutura, mas é o que você falou, será co-presidente, que os assuntos são discutidos de forma igualitária entre todos. É isso que precisamos fazer para fortalecer a advocacia. A advocacia é uma só, independentemente de quem está exercendo. Então, eu costumo brincar o seguinte, a gente tem que fechar o olho
e saber o que sai do conteúdo. Eu não preciso olhar para ver quem é, se é homem, se é mulher, o que está acontecendo. Então eu preciso saber qual é o conteúdo e respeitar o conteúdo. Mas é um trabalho longo, um trabalho conjunto, a longo prazo, porque existe discriminação e a gente tem que combater essa discriminação. É muito mais difícil. Que é estrutural, né? É muito mais difícil isso. É muito mais difícil para as mulheres. Infelizmente, Luanda, essa pesquisa que o Cícero disse aponta que a mulher, no geral, e especialmente a mulher negra, e os negros, no geral, ganham menos do que os homens brancos, né? E, o que você pensa? O porquê disso? Eu entendo que é o que o Cícero disse. Além do racismo estrutural, existe uma estrutura da sociedade por trás disso. E como quebrar essas barreiras? Com educação. Com educação, com fomento de educação, com estabelecimento de espaços seguros, saudáveis para discussão de ideias, né, de qualificação da própria advocacia, como a gente já repisou aqui, porque a gente está falando de problemas, como você mesmo disse, que são estruturais e continuam sendo estruturantes dessa sociedade. Sim. Essa sociedade foi construída por meio desses padrões e até hoje, em razão da gente não olhar, não direcionar de forma qualificada o foco para as nossas questões, para os nossos problemas, por isso que eu falo com Kaufman que eu sou uma pessoa muito pragmática. Eu olho para o problema porque se a gente não olhar para o problema, não olhar a origem do problema, nós não conseguiremos chegar no resultado, na melhoria. Isso é mesmo. isso que nós precisamos fazer em toda a sociedade e, por óbvio, dentro da nossa OAB. E conversando com a nossa advocacia, especialmente aqui da nossa região periférica, a gente percebe uma certa decepção, especialmente das mulheres, com relação à atual administração da OAB São Paulo. Por quê? Eu tive o prazer, né, junto com o Kaufman, de aprovar alguns projetos voltados para as mulheres, né? Eu, na condição de conselheiro, eu me recordo que nós conseguimos a isenção de anuidade para a gestante, nós conseguimos verbas destinadas para mulheres vítimas de violência doméstica, e eu não vi uma evolução da atual administração nesse sentido. Isso era uma expectativa, especialmente das mulheres, né, por termos uma mulher à frente da ordem. O que você observa com relação a essa questão? Eu sempre falo que a gente precisa de uma OAB, grupos que sejam unidos, e a gente não pode pensar apenas, e aqui não fazendo a crítica a essa ou aquela gestão, porque todas as gestões, acredito que, né, tenham seus problemas, seus prós, seus contras. Por isso eu acho tão importante que a gente foque tanto e a gente esteja aqui discutindo sobre ideias, sobre proposições. Mas a gente não pode achar que uma mulher sozinha vai resolver a história, a violência de gênero de uma seccional, né, ou de toda uma classe da advocacia, assim como a gente não pode pensar que uma pessoa negra sozinha vai resolver o racismo. A misoginia não é problema apenas das mulheres, né, muito principalmente a misoginia é problema dessa sociedade e os principais atores da resolução desse problema precisam ser os homens, assim como o racismo não é problema das pessoas negras, e sim das pessoas que construíram, né, essa diferenciação dos povos a partir da raça. Precisamos evoluir, né? Precisamos evoluir, sempre. O que eu costumo dizer, né, é o seguinte: por isso nós temos que trabalhar juntos. Né? Quando eu venho ao lado da Luana, da professora Lucinéia, né, tentando discutir e defendendo a necessidade de ter uma pessoa, uma advogada, vice-presidente, num cargo assim, de gestão da OAB, de uma professora, uma mulher preta, extremamente capacitada, e defendendo que ela faça isso, eu estou tentando ajudar, fazendo com que as pessoas entendam a necessidade. Eu falo o seguinte: se nós pegarmos as carreiras, minha e da Lucinéia, elas são parecidas. Ela é formada pela PUC, eu sou formado pela PUC. Ela é professora de Direito pela PUC, eu também sou professor de Direito da PUC. Ela é mestre e doutora, um pouco mais do que eu parei no mestrado, não fiz doutorado, que ela investiu um pouco mais. Quem olha fala assim: nossa, os dois têm uma carreira parecida. Eu nunca vou saber o que ela passou para chegar onde ela chegou. As dificuldades que ela teve, para poder alcançar este patamar de qualidade, foram gigantes. E eu não passei por isso. Então, a partir do momento que eu começo a entender que eu preciso acabar com isso, que as novas gerações não passem pelas mesmas dificuldades, sendo um homem branco, eu começo a buscar a solução para esses caminhos e trabalhar em conjunto para a gente melhorar. Então é isso, eu acho que essa é a educação. Acho que o primeiro ponto é compreender o outro, é olhar pelos olhos do outro. Eu acho que esse é o primeiro passo para a gente poder melhorar uma sociedade. Não é só a OAB, não é só a advocacia, não. É toda a sociedade. Perfeito. E a OAB é exemplo da sociedade. Sim. Então acho que a gente tem que trabalhar muito forte na OAB nesse sentido. Pegando uma reflexão numa fala sua anterior, de que é imprescindível que a coletividade decida os rumos da advocacia e não um pequeno grupo,
Eu, conversando também com a advocacia guarulhense, eu tenho sentido uma necessidade de acessibilidade do advogado com a subseção. Então eu recebo algumas mensagens aqui no sentido, professor, existem várias comissões, eu até me inscrevo nas comissões, mas eu não tenho participação, eu não sou chamado, eu não consigo participar. Eu tenho um projeto aqui, Kaufmann, que ele somente será possível ser efetivado com a sua ajuda. Se não tivermos a ajuda da seccional, essa diretriz de campanha não vai ser efetivada. Eu tenho a ideia de criar um portal, um espaço onde a OAB converse com a advocacia de forma digital. Então eu acho extremamente importante todas as comissões estarem interligadas nessa plataforma digital. É extremamente importante o advogado que quiser participar de uma comissão, que ele faça ali via portal. É extremamente importante que a prerrogativa esteja inserida nesse portal com uma resposta imediata. Então, se você está lá no fórum e é ofendido por um juiz, por um cartorário, seja lá quem for, você já pode fazer essa denúncia ali por essa plataforma. Gera-se um processo administrativo e você, advogado, pode acompanhar passo a passo do caminhar desse processo. Outra coisa importante, estamos vivendo numa era digital, então muitas vezes você não pode estar presente fisicamente naquele local. O porquê das palestras não serem transmitidas em tempo real, o porquê dos desagravos não serem transmitidos em tempo real. Então eu percebo que é uma forma de você conversar, de você unir, de você agregar toda a advocacia guarulhense e, quiçá, a advocacia do Estado. Você vê a possibilidade de caminhar nesse projeto? Óbvio que eu vejo, Medina. Eu tive uma conversa muito longa e tenho, com o apoio do Renato Opsblum, que eu acho que hoje é um dos grandes nomes em direito digital. E a gente conversava e a questão é a seguinte: como que nós podemos utilizar a inteligência artificial para a advocacia? E, logicamente, explicando, quer dizer, é possível montar, e isso também já é proposta, montar um grande hub de inteligência artificial para que, na verdade, todo advogado possa acessar e lá dentro ele consiga encontrar qual a inteligência artificial melhor para aquela situação. Perfeito. Lembrando que nesse cenário é indispensável que esse advogado tenha acesso, por exemplo, a questões de contabilidade do escritório, nota fiscal. Assim, nós pensamos na advocacia individual. O advogado está sozinho tentando advogar. Às vezes ele tem uma sociedade, às vezes ele é advogado sem sociedade individual. Ele não vai ter tempo de lembrar do que fazer, de emitir um contrato, emitir uma nota fiscal, uma proposta de honorários. Então a gente tem que dar esse auxílio para esse advogado. Sim. Quantas vezes, eu tenho certeza, eu falo por mim, quantas vezes eu comecei a trabalhar, depois eu fui me dar conta que eu não tinha feito a proposta de honorários, não tinha contratado, depois eu não recebia e não tinha o que fazer. Eu falo por mim, todos nós passamos por isso, porque a gente tem amor à advocacia, a gente começa a trabalhar e depois percebe. Nós não somos vendedores, né? Nós somos, na verdade, advogados. Então a gente começa a trabalhar no ímpeto do trabalho e quando vê você já não está recebendo, não vai receber, não tem como receber. Então este apoio material para o advogado é importante numa plataforma digital. Uma plataforma digital que é possível e permita que o advogado, de uma maneira muito objetiva, se apresente para toda a sociedade. Porque os advogados eles não estão sabendo se apresentar. O e agora, assim, peguei minha OAB, e agora? Para onde eu vou? Como é que eu vou mostrar que eu sou advogado? Então a gente põe uma plataforma oficial atrelada a um grande meio de comunicação em massa para mostrar para o público em geral. Se você quer procurar um advogado, você não sabe quem é o seu advogado, procure no site da OAB, procure no sistema, na plataforma oficial da OAB. Quem está aqui está em ordem, está certificado, está em dia com o Tribunal de Ética, não vai causar nenhum problema para você, ou não está com a OAB suspensa, ele está em ordem. E a pessoa vai fazendo cursos, por exemplo, pela ESA, e ela vai mostrando os cursos que vão sendo atrelados ao nome dele. Então você quer um correspondente, um audiencista, ou eu quero um trabalho aqui em Guarulhos, eu não conheço nenhum advogado, eu como advogado entro lá na OAB na plataforma. Perfeito. É possível? É possível. Você faz isso com os meios digitais e você insere o advogado dentro do sistema digital. E é um mundo sem fim. Agora, o grande objetivo é o seguinte: a gente sabe que o nosso mundo está na palma da mão, todo mundo anda com o celular. Exato. Quando a gente tiver, já no aplicativo, acesso a todos os elementos de inteligência artificial, de contratos, de precificação, e biblioteca, e pesquisa, um cliente faz uma pesquisa, você entra lá, você consegue direcionar o seu caminho, dar uma resposta, já fazer uma proposta, deixar tudo em ordem. Então, acompanhar processo, fazer reclamações, ou seja,
tem que estar tudo na palma da mão. Existe hoje aplicativo para isso. Tem que desenvolver. Sim. Dá para desenvolver. Nossa. Deixa eu só... Eu preciso dar uma pimentadinha aqui nesse bate-papo, né? Porque vamos politizar um pouco essa conversa, né? Que eu gostaria de ouvir e ter a percepção de vocês. A gente percebe hoje que a OAB está muito politizada, em termos assim de quase partidária, né? Ideologicamente muito definida. A gente sempre tem dito aqui nos nossos bate-papos de outros podcasts, eu particularmente tenho dito, que a única bandeira da OAB é a advocacia, é o advogado. Mas nós temos visto uma OAB mais focada em politizações ideológicas. Como é que vocês enxergam este cenário? Kaufmann, começando com você. Comigo? Tá bom. Eu vou falar para a Luana. Depois eu passo para a Luana. Já tivemos longos debates a respeito disso. Inclusive, foi uma das nossas agendas, né? Para a gente conseguir então, foi uma pergunta unir os grupos. Então, por favor. Não. Na verdade, Cícero, a OAB é um órgão político por sua natureza, por essência. Sim. Cabe à OAB cuidar da Constituição Federal, zelar pela democracia, pela cidadania. Isso é uma ação política. A gente sabe disso. Existe uma diferença muito grande entre política e política partidária. Isso. A Ordem dos Advogados do Brasil não é lugar para qualquer partidarismo. A Ordem ela tem que ter gente de todas as ideologias político-partidárias dentro dela, justamente para poder discutir todo o cenário nacional, porque a sociedade assim o é, para que todas as pessoas possam participar, possam compreender o outro lado e possamos chegar a uma solução melhor, seja para a democracia, seja para a cidadania, mas especialmente para o dia a dia da advocacia. Então, ainda que cada pessoa que participe internamente, ela tenha um viés político-partidário, ela tenha um interesse político-partidário, isso é natural, faz parte do advogado. Nós temos no nosso grupo pessoas que fazem parte, têm ideologia política, ou podem até fazer parte de partido político. A gestão da OAB não pode ter nenhuma ideologia político-partidária. Porque se ela faz isso, ela perde a sua independência. Ela vai ficar vinculada a um partido ou a outro partido em detrimento dos demais. Então, nós somos absolutamente contra que qualquer gestor esteja vinculado ou tenha ideologia político-partidária. Ele tem que saber ouvir todos, agregar todos e buscar a melhor solução para a classe, para a sociedade e para o nosso país. Excelente. Doutora, quer fazer sem nenhum adendo. Eu concordo plenamente. Eu entendo que a partir do momento que você levanta determinada bandeira partidária, você perde a independência. Sim. E o dirigente sem independência, ele não terá condições de olhar e fazer e executar o que realmente é de benefício para a nossa classe, né? Então eu entendo dessa forma também. E uma coisa muito importante, né? Eu sou totalmente contra esses extremismos, né? Essas bandeiras, né? No sentido de que quem está aí não fez nada, algo nesse sentido. Não, nós temos que respeitar todos e todas as posições, né? Então, assim, óbvio que as gestões que nos antecederam fizeram o que foi possível. Exatamente. E nós estamos aqui justamente para trazer elementos novos. Aqui em Guarulhos eu percebo e tenho ouvido muito, Kaufmann, a reclamação dos advogados no sentido de que a nossa subseção não tem valorizado o advogado no sentido de permitir que ele demonstre as suas qualificações, e isso tem gerado algo extremamente negativo no sentido dos clientes potenciais aqui de Guarulhos irem contratar escritórios de São Paulo, de nomes, que depois recontratam os advogados de Guarulhos. Recorrente. Não tem lógica. Para executar as audiências, né? Então eu percebo, e aí eu gostaria de saber a sua opinião, a importância de você permitir que os advogados locais conversem com os potenciais clientes, trazer o empresariado para dentro da OAB, para que conheça as qualidades dos nossos advogados. Em 2010, eu sugeri para o presidente da época a criação da Comissão do Acadêmico de Direito. Essa comissão, na verdade, trabalhava, e eu fui o primeiro presidente, essa comissão trabalhava com o acadêmico desde os primeiros passos na faculdade, antes até de se tornar estagiário com a carteira azul. Isso era muito importante porque você trazia a OAB já para a preparação desses acadêmicos. E você trazendo o empresariado para dentro desse projeto, o empresariado ele vai perceber que existem estagiários qualificados que ele pode contratar,
ele já vai acompanhar aquele estagiário. Quando ele pegar a carteira, ele já sabe que é uma pessoa que tem qualidades e não precisa ir buscar lá fora. Então, o que você pensa dessa conversa da ordem com o empresariado, especialmente nas subseções? Essa é uma das funções da ordem, Medina. A ordem tem que fazer isso, a ordem tem que trazer e possibilitar o contato do advogado, do futuro advogado, com o mercado de trabalho. O empresariado é o mercado de trabalho. Isso é bom para os dois lados, para o advogado e para o empresariado, que começa a conhecer, a entender como funciona a advocacia. Você falou em estagiário, eu sou muito contra, isso precisa mudar de alguma forma. A lei de estágio, que é uma lei de estágio voltada exclusivamente para empresas e sociedades, e não abarca aquilo que existe no escritório, porque muitas vezes o estagiário entra no escritório e ele vai aprender, ele vai fazendo carreira. Se ele for seguir a lei de estágio, ele tem que sair do escritório, ele perde a chance de ser efetivado. Isso é muito porque, triste. na verdade, o estágio é por um período curto pela lei de estágio. O estágio de advocacia é mais do que um estágio onde tem na empresa, é um aprendizado até da sistemática de como funciona o escritório, onde as pessoas se unem. Né? Eu tenho lá comigo hoje o meu advogado, que é não o meu sócio que está com a vida inteira comigo, que é o Marcos, mas o Luiz, que é meu braço direito. Ele entrou no primeiro ano, ele está comigo há 20 anos. Olha que E ficou desde o primeiro ao 5º ano. Tem um outro advogado, Marco, que também entrou no primeiro ano comigo, saiu e voltou, e ficou 5 anos como estagiário. Então eu brinco que o Luiz, ele é muito melhor do que eu, que ele pensa melhor do que eu e pensa com mais tranquilidade, porque ele sabe como eu penso. Né? Não que eu pense muito bem, né? Não é isso. Mas é que, na verdade, ele aprendeu a sistemática do dia a dia. As nuances profissionais, sua e do seu escritório. Exatamente. Então, assim, é uma pessoa que eu, de olhos fechados, eu assino o que ele escreve. Eu assino embaixo o que ele faz. Então, nesse sentido, o que eu quero dizer é que você tem que aproximar e entender a realidade da advocacia, do estudante, do estagiário, aproximar do empresariado local, fazer gestões para que as pessoas possam conviver, possam conversar e possam se ajudar. Eu acho que isso é fundamental. Isso é mercado de trabalho. Isso é gestão. Você cuidar da gestão é trazer para dentro da ordem, aproximar a ordem do mercado de trabalho. Então, falando de gestão, vamos dar mais uma pimentadinha aqui nesse bate-papo. Eu percebo, e isso eu tenho ouvido já há muito tempo de muitos colegas, que a OAB estadual, ela vive encastelada. Ela não conversa com a política das subseções. Inclusive, muitos colegas presidentes de subseções se sentem alijados até, de uma forma forte falando, mas alijados do processo político e interativo das subseções com a seccional. Teve até colegas, que eu vou dar aqui um exemplo muito rápido, que falaram, poxa, nós fizemos um evento de palestra para os advogados locais, etc., e não conseguimos recursos sequer para comprar Coca-Cola, essas coisas, refrigerantes, etc. Então, ele estava assim, no momento que nós falávamos desse alijamento, dessa distinção entre a seccional e as subseções, desta ausência de coligação política e administrativa, ele me veio com este exemplo. Então, eu gostaria de saber de você sobre este aspecto em específico. Como que a OAB deve, na sua gestão, como você pretende que a OAB converse com as subseções e seja uma porta aberta aí para a transformação da advocacia? Primeiro, eu acho que tem 2 pontos específicos para conversar com as subseções, mas eu queria voltar no mais importante, que é a autonomia das subseções. Perfeito. Então, a gente sabe que quando o nosso filho vai crescendo, e a gente quer que ele se desenvolva, que ele tenha autonomia, a gente para de dar mesada e quer que ele aprenda a trabalhar e que ele trabalhe sozinho e que ele possa viver às próprias custas. A gente tem que fazer isso na subseção. A subseção tem que ter autonomia financeira, buscar autonomia financeira. Então, um dos projetos que a gente desenvolveu, e estamos desenvolvendo esse projeto há praticamente 1 ano, demanda alteração do regimento interno. É criar nas subseções, mas de forma efetiva, porque até diante de um processo de desjudicialização, das criações de câmaras privadas que tem por aí de mediação e conciliação, criar nas subseções as câmaras privadas de mediação e conciliação. Perfeito. Dentro da subseção. Para isso, a Escola Superior da Advocacia, a ESA, vai certificar, em parceria, certificar advogados que queiram ser mediadores. Então, você amplia o mercado de trabalho na subseção. A Câmara, ela vai cobrar taxas, que existem as taxas para cuidar do processo, taxas administrativas. Este valor cobrado fica na subseção para remunerar os árbitros quando necessário. E com isso, os advogados locais também vão trabalhar em mediação. Passo seguinte é buscar
um convênio com a assistência judiciária para tentar fazer com que os advogados trabalhem nessas câmaras privadas de mediação e conciliação. Fazendo isso, a gente está ajudando a desjudicialização, ganho judiciário. Ajuda a sociedade que tem a solução mais rápida numa câmara de mediação muito preparada com a credibilidade da Ordem dos Advogados do Brasil. Então ganha a sociedade. E ganha a advocacia. Por quê? Porque o advogado local ele vai ampliar o mercado de trabalho, vai ter solução mais rápida e vai conseguir desenvolver o seu trabalho naquilo que precisa hoje, num acordo, numa mediação, tendo honorários mais rápidos. E, obviamente, ganha a subseção, porque vai gerar rendas. E, com isso, ela vai poder investir no seu dia a dia. Então, esse é um projeto que já foi desenvolvido, já está pronto para ser implementado. Vai demandar o quê? Alteração regimental. Por que alteração regimental? Aí sim, para evitar que você mantenha as subseções mais próximas e amigas e mantenha as subseções na questão política. Isso não pode mais acontecer. Tá? A subseção ela tem que ser gerida de acordo com as suas necessidades, independentemente se o atual gestor ele compartilha do seu ideal político durante as eleições ou não. Passadas as eleições, todos integram a advocacia. Os que gerem as subseções, os que gerem a seccional, os que não geriram, os que já geriram, são todos que participam aqui, isso é bom todos saberem. Quando nós entramos numa seccional, entramos numa subseção, nós estamos doando o nosso tempo. Ninguém ganha um centavo por isso. Tá? O nosso trabalho não é remunerado. Alguns acham que é remunerado. Nosso trabalho não é remunerado. E se nós estamos nos propondo a buscar a melhoria da advocacia, nós temos que valorizar todos aqueles que fizeram um trabalho gratuito. Eu costumo dizer o seguinte, e fiz isso quando eu saí do Tribunal de Ética, isso aqui é uma corrida de revezamento. Tá? As boas coisas devem ser aproveitadas e os erros anteriores têm que ser corrigidos para que não ocorram novamente. Então é isso que nós temos que pensar diante de uma gestão da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito interessante, porque essa última frase sua, ela vai de encontro ao nosso projeto de, em assumindo a OAB, valorizarmos toda a estrutura, tudo de positivo que já foi construído, não é, doutor Medina? Inclusive comissões e tudo mais. Valorizar isso, porque é muito recorrente no nosso país, cada gestão que entra, simplesmente jogar no lixo tudo que foi construído pelas gestões antecedentes. E nós temos que valorizar sim, para criarmos a cultura dentro de uma estrutura institucional de evolução. Então, entendo que temos sim todos que valorizarmos o que há de bom, o que foi feito de bom e qualificarmos melhor esse bom para que ele seja excelente. Isso. E trazermos o melhor e levarmos o melhor para aquilo que não funcionou. Então está muito de acordo com o nosso projeto aqui de Guarulhos de valorização. E é estratégico que assim seja, né? Nós temos, por exemplo, quando a gente fala sobre políticas públicas, aqui a gente vai, né, trazendo de forma análoga políticas institucionais, a gente tem política de Estado e política de governo, né? A gente luta por políticas de Estado, que são as nossas políticas institucionais, para que elas fiquem, né, que elas continuem sendo trabalhadas no decorrer de toda e qualquer gestão, porque o benefício é da advocacia. Perfeito. Então, eu acho que toda gestão que entra, ela tem esse dever principal, olhar assim para trás, ver o que foi bom, o que desenvolveu, o que serviu à advocacia de forma qualificada, aprimorar o que dá para ser aprimorado e, óbvio, trazer as novas ideias, né, as novas oxigenações, para que o trabalho seja sempre em benefício da advocacia. Uma grande dor, Kaufmann, que é recorrente aqui em Guarulhos, e acredito no Estado, é a questão da violação de prerrogativas. Eu gostaria que você falasse um pouco aqui para a advocacia guarulhense, a advocacia estadual, sobre os seus projetos, né, voltados para o fortalecimento dessa grande bandeira, né, da advocacia. Medina, a valorização da advocacia, ela demanda uma boa relação institucional num primeiro momento. Ou seja, não é batendo de frente o tempo inteiro ou gritando que você vai conseguir valorizar a advocacia e vai conseguir preservar prerrogativas. Você tem que ter um relacionamento. Por exemplo, você pega o tribunal, a porta do tribunal fica fechada, abre às 9 horas da manhã para os advogados fazerem sustentação oral, eles entram às 9 horas da manhã correndo, fica uma fila enorme lá fora, com chuva, com sol, com risco de ser assaltado, que a gente sabe que existe, entra às 9 horas da manhã porque os julgamentos são marcados para as 9. Por que isso? Por que os advogados não são respeitados e não esperam lá dentro? Porque lá é local de trabalho deles também. Este entendimento que precisa ser feito. O tribunal precisa entender que o advogado vai ao fórum, ele vai ao tribunal, porque ele está trabalhando. Mas daí, a sociedade precisa entender que quando um advogado não consegue exercer sua prerrogativa, que não está trabalhando, não é ele que está sendo prejudicado.
mas é a sociedade, é um cidadão. Porque quando o advogado não consegue exercer o seu trabalho, não é atendido por um desembargador, não é atendido por um juiz, não consegue despachar uma petição, ele está falando em nome de alguém. Este alguém, este cidadão, não está chegando ao juiz. Então o acesso ao judiciário é de todos, por intermédio de um advogado. Então quando a gente faz um trabalho de comunicação, de marketing, da gestão, mostrando para a grande massa da sociedade que as restrições à advocacia, que prerrogativas que existem são seguidas, não são privilégios do advogado, mas são questões legais que permitem o pleno exercício da advocacia em nome de alguém, que para a garantia da cidadania, da democracia, e que isso está sendo violado pelos tribunais, a sociedade começa a entender que o poder judiciário, que em tese é acessível, não é acessível. E que a briga não é com o advogado. Ele está, na verdade, relegando um direito da sociedade. Essa é uma campanha que tem que se iniciar para valorizar a advocacia, buscando os espaços, reabrindo os espaços, num relacionamento institucional, com uma grande campanha de comunicação para elogiar as boas atitudes, valorizar o que tem de bom, mas também que todos saibam o que tem de ruim. E, paralelamente, quando necessário, tomar atitudes concretas. Sempre eu falo, quando existe um desagravo, o desagravo, eu fui da Câmara do Conselho de Prerrogativas durante muito tempo, desde a instalação, julgava desagravos. Eu tinha uma briga lá que dizia o seguinte, às vezes tinha desagravo porque foi indeferida a petição. Eu falava assim, não, desagravo é para ofensa. Ele não pode perder o seu valor. Porque se você faz um desagravo para qualquer coisa, ele entra na banalidade. Só que é o seguinte, se houve uma ofensa, a ofensa é grave, atinge a advocacia, além do desagravo, entra com ação civil. Porque o ofensor ele tem que responder por danos. Ele ofendeu alguém, ainda que seja um valor simbólico, mas entra com ação para que ele tenha que contratar um advogado, para que ele saiba o que é precisar de um advogado. É didático. E você faz isso com um valor, não precisa ser valor grande por causa de custas ou não. Né? Aí vem aquela questão, por valor de custas, a gente fala em prerrogativas. Quando a gente fala em prerrogativas, tem então trabalho, né? Falei de honorários, de custas. Quer dizer, como que pode desembargador, oriundo do quinto constitucional, não, negar a norma do artigo 85 do Código de Processo Civil e fixar honorários por equidade e não de acordo com a lei? Isso é um absurdo. Então, aquele que sai da advocacia deveria entender, se é para não oxigenar o tribunal, por que nós vamos ter o quinto constitucional? Então vão acabar com isso. Então as pessoas que entram lá, elas têm que defender a advocacia, têm que defender os preceitos da advocacia. E por aí vai. São inúmeras propostas de prerrogativas. E aí eu costumo dizer o seguinte, para a gente poder defender prerrogativas, a gente tem que dar um passo também grande para defender o mercado de trabalho, que só tem a prerrogativa ofendida aquele que está trabalhando. E o mercado de trabalho desapareceu. Nós somos, em média, um advogado para cada 160 habitantes no país. Então nós temos que cuidar do mercado de trabalho. Porque assim, hoje em dia, aquele que tem a prerrogativa ofendida está começando a gostar porque pelo menos ele está trabalhando. Diferente de muitos que não conseguem trabalhar e que a advocacia é um segundo plano, um segundo propósito, que ele está trabalhando como garçom, está trabalhando como mecânico, como motorista de Uber, sem demérito de qualquer profissão, e ele tem a advocacia como um plano, como um sonho, que quem sabe um dia ele vai almejar. A gente tem que mudar. A advocacia tem que ser o sonho a ser conquistado. Eu queria trazer mais o seguinte aqui. Já passo para você, Medina, a palavra, tá? E você desculpa, Luana, eu vou falando. Imagina. Eu vou atropelando e vou falando. Você me desculpa, viu? A Luana e você falaram uma palavra que é muito recorrente aqui para nós, que é oxigenação. Né? Você precisa oxigenar as estruturas. Oxigenar a estrutura demanda você ter ideias novas, projetos novos, nem sempre revolucionários, mas projetos que realmente façam a estrutura funcionar, e bem em prol do advogado. E eu sempre associo isso a mentes arejadas, novas lideranças. Então, aqui mesmo no nosso município, nós temos uma gestão que já está há 3 anos, sequencialmente, só trocando de elementos, mas que são do mesmo grupo. E estão indo aí para um 4º ano, com a 4ª gestão, querendo ir para 12 anos. E o nosso embate aqui tem sido o seguinte: amigos, nós precisamos oxigenar as estruturas, trazer novas lideranças, novas mentes, para olhar o mesmo com um novo olhar e favorecer a classe. Isso só é possível quando você permite a rotatividade, que tem a ver com princípios democráticos, tem a ver com novas ideias, com nova forma de enxergar a advocacia.
Então eu queria, antes de passar para você, que o Dr. Medina fizesse essas considerações sobre a gente criar novas lideranças e termos esses novos ares. Sim, eu entendo que não é saudável, né, esse continuismo. Entretanto, eu respeito o trabalho que foi feito, né? Então eu respeito o trabalho que foi feito, especialmente na primeira gestão, acho que foi uma gestão revolucionária. A segunda gestão, na verdade, deu sequência àquilo que a primeira fez, e a terceira eu percebo que estagnou, né? Então, na verdade, não houve evolução. O Kaufmann falou uma coisa agora muito interessante com relação ao desagravo, né? Qual é a efetividade do desagravo? Você estar ali dentro de 4 paredes, num auditório, fazendo aquela cena toda, eu não vejo nenhuma efetividade. Eu penso que até nessa sua linha de tentar evitar o ajuizamento de ações, você poderia dar uma sequência, dar uma oportunidade para o ofensor no sentido de se retratar, né? O Cícero participou comigo aqui em Guarulhos numa situação dessa. Uma advogada, jovem advogada, foi ofendida aqui por um cartorário. Fizeram uma reclamação na ordem, se quer instaurar o procedimento, falaram que ia dar uma resposta, depois de 4 meses nada foi feito, e ela veio aqui no nosso podcast e falou o que aconteceu. Deu 75 mil visualizações, aí o pessoal do cartório nos procurou. Mas o que vocês querem? Nada. A única coisa que nós queremos é que vocês façam uma declaração pública se retratando dessa situação, e a questão da indenização simbólica. Destine, 5 mil reais para uma instituição de caridade. Tudo foi feito, tudo se foi resolvido. Desagravo melhor do que esse, eu não conheço. Então, eu acho que teríamos que desenvolver, Cícero, um desenho nesse sentido. E você percebe que quando uma gestão ela tem esse continuismo, ela acaba não conseguindo colocar em prática ideias novas, né? Então, por isso que eu acho da importância dessa alternância do poder. Eu entendo que isso é democrático, eu entendo que isso é saudável. Luanda. Eu concordo plenamente. A partir da alternância de poder, de ideias, da diversidade, né, como um todo, muito embora sejamos uma classe, né, no final das contas a gente está sempre pensando na advocacia, a gente precisa entender que a advocacia também é diversa e também tem as suas subjetividades dentro de toda essa estrutura, e todas essas pessoas precisam estar ali dentro, representadas em postos de decisão, para que elas consigam, de fato, criar novas propostas, pensar, né, oxigenar propostas já existentes, criar novas propostas e, assim, fazer com que a OAB, de fato, trabalhe para a advocacia que é plural e não é dinâmica. Sim, eu fico ouvindo aqui, eu vejo como o Conselho Federal vai estar bem representado. Muito bem representado, com certeza. Mas, se me permite um gancho nesse sentido, até para que não soe equivocadamente, o desagravo é importante. Sim. Ele é um exemplo importante, ele não pode ser banalizado. Sim. É isso que é importante. E essa oxigenação, Medina, é fundamental porque muitas vezes, as pessoas que ficam no poder por muito tempo se acomodam, né? Acham que não precisam fazer mais. Eles estão fazendo mais do mesmo e não buscam as novidades. Não buscam a diferença necessária e não aprendem a ouvir. Elas acabam impondo. Né? Nós participamos do conselho, e isso é uma coisa que a gente tem que mudar. Nós chegávamos no conselho, na sessão do conselho. Luanda, você foi muitas vezes, e as pessoas que não sabem, de manhã nós tínhamos homenagens, leituras, homenagens e assim por diante. Depois tinha um intervalo para os conselheiros, lá para o almoço. Depois nós voltávamos a tarde toda com julgamentos éticos de exclusão de advogados, que obrigatoriamente, por lei, é do conselho. E no final do dia, as questões importantes para a advocacia eram trazidas. Quando os conselheiros já estavam cansados, não conseguiam mais debater, não conseguiam discutir, e as questões eram impostas e passadas, tangenciadas da questão fulcral que deveriam ser discutidas. Isso tem que mudar. A sessão tem que começar com as discussões importantes para a advocacia, montando comitês internos de debate para que voltem para o plenário à tarde com as soluções já pré-determinadas, que a advocacia avance com isso. Sessões de ética que precisam ser julgadas pelo conselho têm que ser distribuídas em sessões extraordinárias, híbridas, por exemplo, para evitar trazer um conselheiro lá do interior, distante, para que ele possa participar disso. E por aí vai, quer dizer, mudar. Porque o que precisa mudar é que o conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, de um conselho, tem que ser efetivo. Ele é que realmente decide. Ele representa a advocacia. A diretoria, ela, na verdade, ela vai ter que
decidir e agir e executar, por isso que é uma diretoria executiva, de acordo com as decisões do Conselho. Isso precisa mudar. É um órgão administrativo. Exatamente. A diretoria ela é executiva e o Conselho é deliberativo. Sim, Muito bem. Mas sempre me cabe a parte pior nisso tudo aqui, depois de um bate-papo tão gostoso desse, que a minha diretora fica lá para mim. Então, nós vamos encerrando o nosso bate-papo, que vocês viram que foi extremamente agradável e tenho certeza que nós voltaremos com eles. Esses convidados, esses convidados são mais que especiais, vocês perceberam, né? Mas nós vamos aqui encerrar este episódio, vamos fazer nossas considerações finais e, como eu sempre digo para vocês, foi bom demais estar com vocês e mais esse episódio do nosso podcast Reflexões Jurídicas. Não esqueçam, nós estamos em todas as redes sociais. Estamos lá no podcast, estamos no Instagram, estamos no TikTok, estamos no Spotify também. Então, nos acompanhem, prestigiem o Reflexões Jurídicas. Então, eu passo aqui agora as considerações finais. Começo com o Dr. Medina, por gentileza, que depois passamos para o Dr. Kaufmann e a doutora Luanda, e o Dr. Medina faz um encerramento geral. Eu inicialmente agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, tendo a oportunidade de me doar para a advocacia, algo que eu tenho feito desde 2002. Desde 2002 eu atuo anonimamente até nas comissões e no meu dia a dia. E hoje eu estou tendo a oportunidade de estar me colocando à disposição da advocacia guarulhense para presidir a nossa instituição. Como bem disse a doutora Luanda, o doutor Kaufmann, nós estamos aqui voluntariamente querendo servir. Respeitamos todos aqueles que nos antecederam e estamos aqui com ideias novas, com projetos novos, tentando unir e valorizar a nossa advocacia. Confio em vocês, não esqueçam, Chapa 1 no dia 21 de novembro. Dr. Kaufmann. Muito obrigado, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, ao seu lado, ao lado do Medina, da Luanda, estar aqui em Guarulhos para falar um pouco da advocacia, falar um pouco daquilo que a gente gosta, né? E dizer que se estamos neste projeto para melhorar a advocacia, é porque vivemos da advocacia, porque gostamos da advocacia, porque queremos uma advocacia forte, altiva, uma advocacia que sirva para os advogados, uma advocacia que seja respeitada, porque queremos ter orgulho de dizer, eu sou advogado. E isso parece que já desapareceu. Então precisamos buscar em cada pessoa, em cada advogado, esse orgulho de exercer a nossa profissão. E quando vemos aqui, juntamos um grupo muito bacana, muito forte, de várias ideias, nós sempre tivemos para nós que a OAB não pode servir jamais de trampolim profissional e trampolim político. A OAB é para aquele que quer cuidar da advocacia. E por isso, neste grupo, nós cuidamos desses ideais, cuidamos de projetos efetivos e cuidamos da advocacia, para que a Ordem dos Advogados do Brasil seja gerida por pessoas que queiram realmente trazer ideias, buscar ideias, renovar com boas ideias e permitir que todos os advogados, todas as advogadas, sem exceção, sejam recebidos e sejam respeitados. Esse é o nosso objetivo, buscar com altivez. E agora eu preciso fazer um pedido para todos que estão aqui, dia 21 de dezembro, votem para a seccional de novembro, desculpa, 21 de dezembro. Para estender nossa eleição. Eu quero mais campanha, tá gostoso, eu gosto de fazer campanha. Tá gostando, hein? Eu tô gostando, mas 21 de novembro, que eu quero antecipar, mas 21 de novembro, bem lembrado, Medina, né? Que essa campanha foi tão curta por provimentos do Conselho Federal que impedem a oposição de se manifestar que eu gostaria que fosse até dezembro. Sim, né? Então a gente não tem, são 45 de campanhas e é isso que chateia. A OAB, que deveria ser o exemplo de democracia, restringem as eleições para 45 dias, a campanha para 45 dias. Isso para mim assim, é um absurdo. Nós não podíamos falar nem que éramos pré-candidato antes de registro da chapa. Mas por isso que eu queria jogar para dezembro, mas é novembro. Então, na verdade, é o seguinte, dia 21 de novembro, precisamos do seu voto. Kaufmann e Lucinéia, OAB Unida, número 18, para realmente trazer para a advocacia pessoas que querem retribuir para a advocacia aquilo que elas têm, que querem trazer para a advocacia a qualidade, o trabalho e os bons projetos que podem reger a nossa classe.
Obrigado por estar aqui. Doutora Luanda, suas considerações? Quero agradecer aos senhores, parabenizar pelo trabalho. É sempre uma honra para mim estar ladeada por pessoas que têm projetos como os de vocês, né, que são orientados pela advocacia, são projetos factíveis, são projetos pensados na diversidade inerente à nossa classe, inerente à nossa humanidade. Tenho certeza que, assim como a nossa chapa na seccional sairá vencedora dessa campanha, dia 21 de novembro, aqui em Guarulhos também teremos sucesso e caminharemos por muito tempo construindo juntas, juntos e juntos. Muito obrigada. Perfeito. Eu gostaria de falar para você, advogada, advogado de Guarulhos. Na última eleição, menos da metade da classe votou. Nessa próxima eleição, a eleição ela será online. Você poderá votar aí do seu escritório, da sua casa. E eu peço encarecidamente, exerça o seu direito de voto. Analisem as melhores propostas, as melhores equipes, porque o seu voto vai direcionar o futuro da nossa advocacia. Jamais sejam omissos ou omissas. E não esqueçam, Guarulhos, chapa 1, São Paulo, chapa 18. Juntos e fortes pela mudança e pela renovação. Até a próxima, gente!